Salmo número 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade, sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal, pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nessa manhã, no Salmo 34, quero falar sobre o louvor constante. O verdadeiro louvor que a Bíblia nos ensina a dar a Deus, ele não se limita a um momento, ou a um lugar, ou a um sentimento que eu estou vivenciando que me faça louvar. O verdadeiro louvor, ele é constante, ele é contínuo. Deus quer nos tornar casa de oração, casa de louvor contínuos a Ele. O verdadeiro louvor, ele não é resultado do que eu sinto. Há pessoas que elas só louvam quando sentem algo, quando experimentam algo. É um louvor imaturo, dependente do momento. Mas o verdadeiro adorador que louva o Senhor, ele vai louvar constantemente, porque o louvor que ele dá a Deus é fruto de quem Deus é, da dignidade de Deus, que é merecedor de todo louvor e em todo tempo. É louvá-lo por quem Ele é louvá-lo pelo caráter dEle. Ele é constante no seu amor, por isso eu o louvo continuamente. Não é um louvor quando eu me sinto amado. Deus me ama até quando eu não estou me sentindo amado. Ele é amor, e o amor dEle é eterno, constante e intenso. Por isso Deus quer gerar em nós um louvor constante e intenso. Amém, irmãos? E quando nós louvamos ao Senhor e aprendemos a louvá-lo de maneira constante, Salmo 34, escrito por Davi, quando fugia da presença de Abimeleque, que a Bíblia conta essa história lá em 1 Samuel, no capítulo 21, e diz que Davi até se fingiu de louco para poder fugir daquele rei com medo de ser morto. Ele fingiu que estava louco, e ele escreve esse salmo como fruto desse livramento de Deus. Quando eu aprendo a louvar a Deus de maneira constante, 4 coisas acontecem que eu gostaria de falar nessa manhã. Primeiro, Deus me livra dos meus temores. Davi começa o Salmo 34 dizendo: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. E aí ele vai mostrando como que Deus, a partir de uma vida de louvor, vai nos livrando de tantas coisas. Versículo 4, ele diz: eu busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. O versículo 5, ele diz que quando a gente olha para o Senhor, nós somos iluminados e nós não sofreremos vergonha, vexame. Versículo 6, ele fala:
clamou este aflito e o Senhor o livrou de todas as suas angústias. Amado, quando eu aprendo a louvar ao Senhor em todo tempo, Deus vai libertando a minha alma dos medos, dos temores, das coisas que às vezes nos abatem. Eu não vou ficar preocupado com o que vai me acontecer amanhã, porque independente do que for acontecer, eu louvarei ao Senhor, Ele estará comigo. O louvor constante gera uma confiança constante de que Deus está no controle, e isto gera respostas de Deus, livramentos de Deus, e Deus envia anjos para estar ao redor daqueles que o temem e que o louvam constantemente. O versículo 8 fala sobre isso. O versículo 8, ele diz que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. E aí no versículo de número 7, ele fala: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando eu aprendo a louvar a Deus de forma constante, amado, eu começo a experimentar essas intervenções milagrosas de Deus na minha vida, porque Deus não responde ao meu medo, Deus responde à minha fé, ao meu louvor, à minha oração. Deus responde à minha confiança nele. Em segundo lugar, quando a gente louva o Senhor constantemente, Deus vai manifestar a sua presença na nossa vida. Há uma manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. Deus não apenas vai me livrar de temores internos, mas eu vou ter consciência da presença de Deus na minha vida. A gente gosta muito de sentir a presença de Deus, e realmente é maravilhoso sentir a presença de Deus, mas melhor do que sentir a presença de Deus, é você e eu termos consciência de que Ele está presente todo o tempo, em todo o tempo. Há momentos que nós não vamos senti-lo, talvez por cansaço, talvez por um momento de batalha espiritual, às vezes por ansiedade, mas quando eu louvo ao Senhor de maneira constante, amado, eu começo a experimentar, talvez o que é o bem mais precioso que nós podemos experimentar na terra, é a convicção, a consciência de que Ele está presente em todo o tempo. Amém. Ele está presente no dia mau, Ele está presente nas horas de aflição, Ele está presente quando eu passo por algo imprevisível, Ele está presente. O louvor constante renova a consciência da presença constante de Deus sobre a minha vida. Jesus falou: eu estarei com vocês todos os dias. Quanto mais eu louvo o Senhor, menos eu vou depender do que eu sinto, mais eu vou confiar que Ele está sobre a minha vida, a presença dEle se manifesta na minha vida. No versículo 8, vejam que o Senhor é bom. Mas o texto é interessante que ele fala: provai e vede. Na versão que eu estou usando, a nova versão Almeida, provem e vejam que o Senhor é bom. Quando eu louvo ao Senhor constantemente, eu vou começar a experimentar intervenções de Deus, eu vou começar a experimentar a presença de Deus nos momentos difíceis da minha vida. É fácil louvar quando a gente está sendo abençoado, mas Deus nos chama a louvá-lo na prova, na dificuldade, sem estar sentindo a presença dEle. E o que é interessante, que quando a gente faz isso, a gente experimenta Ele. A gente experimenta a presença dele. Prove e veja. Você está em dor e luta? Louve ao Senhor, e você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida se manifestando de maneira tão gloriosa. Há coisas que a gente sabe, mas praticar parece que é tão difícil. E o mais interessante é que quando a gente pratica, funciona. E a gente diz: por que eu não pratiquei antes? Por que eu demorei a louvá-lo, adorá-lo? Os irmãos sabem que na semana passada, ou pelo menos a maioria deve saber, eu passei por uma prova muito grande, né? Quando eu cheguei atrasado num voo, devido a 2h30 de engarrafamento, que eu não esperava tanto engarrafamento assim. E quando eu vi que eu tinha perdido o voo, que não tinha mais o que fazer, há uma aflição muito grande, uma viagem que você programa, a propósito de Deus, mas eu me lembrei desse princípio, e eu andando no meio do aeroporto, sem saber o que fazer, eu comecei a louvar o Senhor. Amado, é inexplicável, mas uma paz sobrenatural enche o nosso coração. Provai e vede que o Senhor é bom. Experimente Deus louvando nos momentos difíceis, e que você não está com vontade de louvar, mas você o louva porque Ele é digno e porque a presença dEle é constante na tua vida.
Terceiro lugar, o louvor constante também produz suprimento para as minhas necessidades. Deus supre as minhas necessidades. Eu louvo constantemente porque eu reconheço que Ele está suprindo. E quando eu louvo, Ele renova essa manifestação do seu suprimento sobre a minha vida. Vários textos falam isso no Salmo 34, mas eu destaco o versículo 9. Diz assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amado, Deus, Ele sustenta toda a terra, Ele alimenta até o ímpio, o incrédulo, o ateu, o milionário que não crê em Deus. Tudo que temos vem da graça e da misericórdia dEle. Mas quando nós aprendemos a louvá-lo e a temê-lo, a Bíblia diz que nada vai nos faltar. Ou seja, Ele não vai suprir simplesmente as coisas, as necessidades do nosso corpo, do nosso físico, mas Ele supre a necessidade da alma, Ele supre a necessidade do meu espírito, Ele me enche da presença dEle. A presença dEle é tudo que nós precisamos. Quando nós louvamos ao Senhor em todo tempo, amado, nós vamos experimentar esse suprimento desse pastor que é Jesus, que nada nos faltará, sobretudo a presença dEle, porque a presença de Deus é o melhor que nós experimentamos na terra e na eternidade. É a intimidade com Ele, é o conhecê-lo, é o andar com Ele. Davi está dizendo: eu louvo o Senhor constantemente, porque eu sei que bem nenhum me faltará. Nada falta aos que o temem. Quanto mais eu temo o Senhor, mais eu tenho revelação de quem Ele é, da graça dEle, do amor dEle, da intimidade dEle, da paternidade dEle, do favor dEle. Isso supre todas as minhas necessidades. Louve o Senhor de todo o teu coração e constantemente. No versículo 10, o exemplo que Davi dá é interessante. Ele fala: os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. É interessante que a Bíblia diz que Deus cuida das aves dos céus, Deus cuida dos animais na floresta, mas mesmo assim, de vez em quando a gente percebe nos programas que a gente vê sobre os animais, que eles passam situações difíceis, eles saem de um lugar para o outro, migram para poder ir atrás de alimento, de água. O texto está dizendo que nós somos cuidados diretamente pelo Pai. Se Ele cuida dos animais, que em alguns momentos vão ter dificuldades extremas, Ele cuida de você que é filho, criado à imagem e semelhança dEle. Ele ama você, o Pai te ama, cuida de nós. E em último lugar, quando nós louvamos a Deus constantemente, Deus vai transformando o nosso coração e os nossos lábios. Deus vai nos mudando, nos moldando. Não espere algo acontecer para você começar a mudar. Louve ao Senhor, adore-o, invoque o nome dEle, ministre ao Senhor, e enquanto nós o louvamos constantemente, vai havendo uma mudança dentro de nós. A palavra, a presença dEle. Louvar é você reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, quem Ele é, adorá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Quando nós o louvamos de maneira constante, nós vamos sendo transformados ao reconhecer quem Ele é e o poder que está nas mãos dEle sobre todas as coisas. O Salmo 34, no versículo 11, Davi diz o seguinte, olha o versículo 11: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? E a partir do verso 13 ele fala: refreia a língua do mal, os lábios de falar em palavras enganosas. Mas é interessante que no versículo 11, na verdade ele fala: venham meus filhos e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Ainda que Davi esteja falando como se fosse ele, mas nós percebemos nessa palavra uma expressão profética: venham filhos e escutem, eu lhes ensinarei. O Senhor nos ensina a temê-lo. Às vezes os pais querem que os filhos obedeçam, mas nós não sabemos obedecer. Às vezes nós não conseguimos obedecer. Às vezes você quer fazer algo bom e não faz, não quer fazer algo mal e faz. Acontece com você? O apóstolo Paulo acontecia, talvez você não, mas comigo acontece. Aí você diz: então eu vou continuar vivendo dessa maneira. Não, nem o apóstolo Paulo, nem Davi nos diz que vai ser assim o tempo todo.
Pelo contrário, ele diz que quando nós ministramos ao Senhor, quando nós louvamos ao Senhor, nos aproximamos dele, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus, pela graça dele, louvando e experimentando a sua presença, nós vamos sendo moldados, transformados. Ele vai colocando o desejo dele no nosso coração, ele vai nos ensinando a obedecer, ele vai nos purificando, nos aperfeiçoando, ele vai nos moldando e vai enchendo nossos lábios de mais palavras de bênção, de louvor, de adoração. Ele muda o nosso coração. Nós passamos muito tempo tentando mudar pelo nosso próprio braço, mas Deus vai nos mudando pela sua graça, à medida que a gente passa tempo na presença dele. É a presença dele, a graça dele, é o amor dele que vai nos constrangendo, é a santidade dele que vai nos constrangendo a nos tornar mais semelhante a ele. Nós vamos tendo prazer de obedecer, prazer de se parecer com Jesus, prazer de fazer a vontade dele. É a presença dele que vai nos constrangendo e nos moldando. Quando nós o buscamos, amado, ele vai nos quebrantando, aumentando o nosso temor por ele. Você vai ver isso do versículo 11 em diante. Nós falamos o 11, a gente precisa aprender, ele vai nos ensinar. E aí no versículo 14 ele fala: afaste-se do mal, pratique o que é bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ou seja, ele me transforma, mas há uma rendição minha, há uma entrega minha. Eu vou buscar a paz e vou me empenhar para que eu viva essa paz dele, essa paz entre nós, na comunhão. E ele vai falando no versículo 15, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Ele vai moldando o nosso caráter, nos transformando, para que as nossas orações sejam aceitas pelo nome de Jesus e a transformação dele na nossa vida. Ele vai nos transformando de glória em glória e de fé em fé, porque o que Deus deseja é que o nosso coração seja mais quebrantado. Talvez essa é a oração que eu e você precisamos fazer todos os dias. Senhor, quebranta mais o meu coração. A gente gostaria que Deus quebrantasse as pessoas que estão perto da gente, não gostaria não? Eu gostaria, mano, que Deus quebrantasse você hoje. Mas eu percebo que eu preciso me quebrantar mais do que esperar que os outros mudem. O que diz o versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, o que Davi está dizendo é que o Senhor se manifesta de maneira íntima quanto mais nós nos quebrantamos. A Bíblia diz que tem 2 lugares que Deus habita: no alto e sublime trono e de coração quebrantado. Quanto mais quebrantamento, mais glória de Deus, presença de Deus, intimidade com Deus. E essa presença de Deus vai nos ensinando, nos moldando. E é interessante que Deus vai nos ensinando até passar pelas provações. Como diz o versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas alivia. Deus está mostrando aqui essa pedagogia do amor de Deus, da graça de Deus, que nos ensina todos os dias, que nos transforma, que vai nos moldando, vai nos fazendo olhar com mais amor para as pessoas que nós temos mais dificuldades e nos ensina a nos tornar mais parecido com Jesus. Não espere os dias bons para louvar a Deus. Não espere o milagre para louvar a Deus. Não espere você atingir um padrão de santidade, de agora sim eu vou buscar Deus, porque agora eu já mudei. Não, amado, busque o Senhor pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Louve ao Senhor em todo o tempo. Louve ao Senhor. Mas a Bíblia diz que o povo estava com o coração longe de Deus e os lábios louvavam o Senhor, lá em Isaías. Mas é interessante que mesmo assim, Deus amava aquele povo naquele momento que eles estavam assim. Então Deus nos ama e Ele quer que a gente o louve, o adore e seja transformado pela presença dEle através do louvor e da adoração. Nós estávamos numa rua nessa viagem missionária e nós vimos um jovem que parecia indiano pela barba, pela roupa, a gente não entende nada às vezes, e ele na porta de uma igreja pedindo esmola. E a gente estava num passeio com os missionários. Missionário também passeia, irmão, acredite. Tem momentos que a gente também passeia. Mas eu fiquei incomodado com aquele jovem e um outro missionário também, dos 30. Eu e o missionário, falei, puxa, eu queria ir lá, mas aí ele falou, mas é perigoso, a gente não sabe, ele pode ser agressivo. E aí eu falei, mas vamos, em 2, né, a gente cria coragem. Por isso que Jesus mandou de 2 em 2. Nós paramos, quando perguntamos para ele de onde ele era. Primeiro, ele não era nem da Índia, nem da Espanha. Ele era da Romênia. E a gente falou, você se veste assim? A gente pensou que era indiano, nada a ver. Ele falou, não, eu estou de luto, porque o meu pai morreu.
E a gente, quando começou a falar de Jesus para ele, descobrimos que a mãe dele é evangélica, convertida a Jesus. E nós falamos, e por que você ainda não se rendeu a Jesus? E ele falou o que muitos falam, eu sou muito pecador, eu tenho muito erro, então eu não me sinto digno de entrar numa igreja evangélica. E nós começamos a falar da graça de Deus, do amor do Pai. Nós começamos a orar, eu falei, posso orar por você? E aquele homem quebrantado na porta de uma igreja romana, nós ministramos sobre ele, oramos por ele, profetizamos sobre ele, anotamos o nome dele e abençoamos aquele jovem romeno, porque Deus chama pecadores para o arrependimento. Deus chama você e a mim para nos transformar pelo amor, pela graça, pelo sangue de Jesus e nos tornar cada dia mais transformados para a glória dele. Vamos orar. Pai, obrigado porque a tua palavra é clara, pura e nos purifica de todo pecado. Como o Senhor Jesus declarou, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nós queremos nessa manhã, através dessa palavra, Senhor, decidir mais uma vez louvar ao Senhor de maneira constante e intensa. Renova no coração da tua noiva, da tua igreja, esta atitude de louvor contínuo, de render ao Senhor a glória pela tua dignidade, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua fidelidade, por quem tu és. Nós queremos adorá-lo em todos os dias e em todo o tempo, porque tu és digno de toda a glória, e que enquanto te louvamos, o Senhor nos transforme a cada dia, de glória em glória, segundo a imagem de Jesus, para a tua honra e glória, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus.